Ele estava sentado diante do computador, olhando para aquela tela em branco que parecia zombar dele. Tinha uma ideia ousada, um projeto que poderia mudar sua vida, mas toda vez que começava a dar o primeiro passo, lembrava das palavras que já tinha ouvido. Isso não vai dar certo. Você não tem talento para isso. É melhor não arriscar. Na cabeça dele, ecoavam mais as vozes dos outros do que a sua própria. Era como se cada crítica tivesse o poder de paralisar os movimentos. Até que em uma noite, sozinho, ele percebeu que estava esperando algo impossível: a aprovação de todos. Foi nesse instante que caiu a ficha. Se ele continuasse vivendo para provar algo para os outros, nunca viveria nada de verdade. Ele teria que confiar em si, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo com as críticas. E talvez você se identifique com essa cena. Talvez você também já tenha deixado de tentar algo porque alguém te disse que não era capaz. Talvez você até tenha acreditado mais nos julgamentos externos do que na sua própria voz interna. Mas a verdade é uma: ninguém além de você vai viver a sua vida. Confiar em si mesmo não significa ter todas as respostas, nem ter a certeza de que nunca vai errar. Significa simplesmente acreditar que você é capaz de aprender, de crescer, de resistir e de avançar. É isso que separa quem realiza dos que apenas sonham. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Neste vídeo, vou compartilhar com você 15 lições estoicas que vão te mostrar como deixar que duvidem de você, mas nunca duvidar de si mesmo. Lições que vão te ajudar a confiar no seu valor, a tomar decisões firmes e a caminhar em direção aos seus maiores sonhos. Antes de continuar, já vou te pedir uma coisa simples, mas importante. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e faz com que mais pessoas descubram a força da filosofia estoica. E quero que você participe. Escreva aqui nos comentários a frase: "Vou confiar mais em mim". Declare isso agora como uma decisão prática. Se prepare, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você encara a sua vida. Vamos para o vídeo. 1. A voz interna é mais forte que a externa. Quantas vezes você já se pegou travado diante de uma decisão importante porque lembrou das vozes de outras pessoas? Palavras ditas por familiares, colegas, professores ou até estranhos que de alguma forma ecoam dentro da sua mente e fazem você hesitar. É como se cada opinião virasse uma corrente invisível, te segurando no mesmo lugar. Você até sabe o que deseja, até sente a vontade de agir, mas essa energia se dispersa porque alguém um dia disse que não seria possível, que não era para você, que não valia a pena. A filosofia estoica nos lembra de algo essencial. A vida não pode ser conduzida pelo que dizem, mas pelo que você decide. Marco Aurélio registrava constantemente em seus escritos que o valor de um homem está naquilo a que ele dá importância. Se você dá mais peso à aprovação ou à crítica dos outros do que à sua própria razão, estará entregando sua vida para que outros a conduzam. Pense em uma situação comum. Alguém que quer começar um novo projeto, seja abrir um negócio, mudar de carreira ou se dedicar a algo que sempre sonhou. Os primeiros comentários geralmente não são de incentivo. As pessoas perguntam se vale a pena, apontam riscos, citam casos de fracasso. Raramente alguém vai dizer: "Siga em frente, eu confio em você". E se a pessoa não tiver aprendido a confiar na sua própria voz, acaba desistindo antes mesmo de tentar. O curioso é que muitos desses que criticam são os primeiros a admirar quando os resultados aparecem. O mundo desconfia no início e aplaude depois, mas só quem atravessa a fase do silêncio e da dúvida alheia é que colhe o reconhecimento. Foi assim também com muitos que mudaram a história. Pense nos filósofos que escreveram em tempos de guerra, quando a própria vida era incerta. Marco Aurélio governava um império e ao mesmo tempo lidava com traições, doenças e batalhas. Ainda assim, encontrava tempo para refletir consigo mesmo, para escrever suas meditações. Não havia plateia, não havia aplausos, só a sua voz, firme, como um guia interno. Ele não escrevia para convencer ninguém. Escrevia porque sabia que, se não tivesse esse diálogo íntimo, seria arrastado pelo barulho externo.
Essa é a diferença entre os que se perdem e os que se mantêm firmes. Uns deixam o mundo decidir por eles, outros cultivam uma fortaleza interna. E essa fortaleza não surge do nada. Ela precisa ser construída, treinada, fortalecida dia após dia. Quando você olha para o mundo de hoje, percebe que as vozes externas se multiplicaram. Antes eram apenas alguns amigos, familiares, vizinhos. Agora são milhares de comentários, opiniões, julgamentos vindos das redes sociais e de toda parte. Se você não souber se blindar, cada crítica é um golpe, cada dúvida é um freio, cada comparação é uma pedra no caminho. É por isso que confiar em si mesmo nunca foi tão urgente. Mas como se constrói essa confiança? Não há fórmulas mágicas, e sim pequenos atos repetidos até que se tornem naturais. Um deles é cultivar o silêncio. Os estoicos viam valor em se retirar, mesmo que por pouco tempo, para escutar a própria mente sem ruídos. Quando você cria momentos de silêncio, percebe o quanto estava vivendo mais pela voz dos outros do que pela sua. É no silêncio que você começa a distinguir: isso é realmente o que eu quero, ou é apenas o que esperam de mim? Outro passo é tomar decisões sem buscar validação. Não precisa ser nada grandioso. Escolher como gastar seu tempo livre, assumir uma responsabilidade, dizer não quando for necessário. Cada escolha feita com autonomia reforça a sua confiança. É como levantar pesos. No início dói, parece difícil, mas com o tempo você sente a força crescendo. Também é preciso entender que críticas sempre vão existir. Elas não desaparecem, não importa o que você faça. Alguém sempre vai achar que não é bom o suficiente, que poderia ter sido diferente, que não vale a pena. Se você gasta energia tentando responder ou provar algo a cada voz, nunca terá paz. Sêneca dizia que ofensas são apenas palavras, sons que não têm poder até que você lhes dê significado. Quem aprende isso, entende que o verdadeiro controle está em escolher o que entra e o que não entra na sua mente. E a vida dá inúmeras provas disso. Pense em quem decidiu mudar de rumo, abandonar um emprego seguro para tentar um caminho mais arriscado. No início, a maioria ao redor criticou. Depois que os resultados apareceram, os mesmos que duvidaram vieram parabenizar. Esse padrão se repete em diferentes áreas. Primeiro vem as dúvidas, depois a admiração. Quem não aprende a confiar em si atravessa apenas a primeira fase e nunca chega à segunda. A grande armadilha está em acreditar que você precisa de certezas para agir. Confiança em si mesmo não é ter garantias de que vai dar certo, mas decidir que, mesmo se não der, você vai aprender, evoluir e se fortalecer. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a razão. Não esperar o controle total sobre os acontecimentos, mas controlar a postura com que você enfrenta cada um deles. A confiança nasce quando você para de pedir permissão para viver. Enquanto ficar esperando aprovação, vai ser sempre um prisioneiro do olhar dos outros. Mas quando decide que a sua voz será mais alta do que qualquer comentário, descobre um poder que ninguém pode tirar. Não se trata de arrogância, e sim de independência. O arrogante acha que nunca precisa aprender com ninguém. O confiante entende que pode ouvir, mas no fim é ele quem decide. É essa autonomia que dá tranquilidade para seguir em frente sem precisar anunciar cada passo, sem justificar cada escolha. O silêncio passa a ser a linguagem da força. E no fim, tudo se resume a uma escolha simples, mas difícil de sustentar. Você vai viver pela voz do mundo ou pela sua? O mundo é instável, muda de opinião a cada momento. Hoje te aplaude, amanhã te esquece, depois te critica. Mas a sua voz pode ser estável, firme, constante. Ela é a única que estará com você em todos os momentos, até no mais profundo silêncio. O estoicismo ensina que, se você não governa a si mesmo, alguém vai governar por você. É essa a lição. Fortaleça sua voz interna até que nenhuma opinião externa consiga te desviar do caminho. Quem aprende isso descobre que a confiança não está nas palavras que escuta, mas na decisão diária de confiar em si. 2. Dúvidas sempre existirão.
Existe uma ilusão comum que prende muita gente: acreditar que um dia, antes de agir, vai chegar um momento em que todas as dúvidas desaparecerão. Como se fosse possível esperar até sentir uma confiança plena, sem fissuras, sem medo, sem incertezas. Essa espera nunca termina, porque esse dia não existe. A realidade é que a dúvida faz parte da vida. Ela caminha ao lado de cada decisão importante. Os estoicos entenderam isso cedo. Eles nunca ensinaram que deveríamos eliminar o medo ou apagar todas as inseguranças. Pelo contrário, mostravam que a grandeza está justamente em avançar apesar delas. Confiar em si mesmo não é sentir ausência de dúvida. É aprender a caminhar mesmo com ela gritando no seu ouvido. É enxergar a dúvida como um ruído de fundo, não como um freio. Quantas oportunidades já não foram perdidas porque alguém ficou esperando o momento perfeito? Cursos nunca iniciados, negócios que ficaram apenas no papel, mudanças de vida que não saíram da imaginação. A pessoa dizia para si mesma: ainda não estou pronto, vou esperar mais um pouco. Esse mais um pouco se estendeu por meses, depois anos, e quando percebeu, a vida passou. O que faltava não era conhecimento, nem talento, mas a coragem de aceitar a presença da dúvida e agir mesmo assim. A dúvida nunca foi o problema real. O problema é dar a ela autoridade sobre seus passos. Ela fala, mas você decide se obedece ou não. É como um espectador que grita da arquibancada durante um jogo. Pode tentar atrapalhar, mas não tem poder nenhum se o jogador mantiver o foco no que está fazendo. Essa é uma lição que Marco Aurélio deixou em seus escritos. Ele sabia que governar um império era lidar com decisões em que nunca haveria certeza absoluta. Qualquer escolha poderia gerar consequências imprevisíveis, qualquer movimento poderia trazer vitórias ou derrotas. Ainda assim, ele não paralisava esperando a resposta perfeita. Agia segundo sua razão e aceitava os resultados como parte do fluxo da vida. Essa postura é a essência do estoicismo. A dúvida existe, mas não comanda. Na nossa realidade cotidiana, isso significa encarar os próprios sonhos sem esperar garantias. Você pode querer abrir um projeto, mudar de cidade, começar uma nova rotina. Vai se perguntar se tem capacidade, se não vai falhar, se não está sendo ingênuo. E vai ouvir vozes externas reforçando essas questões. Se você só der o primeiro passo quando todas as respostas estiverem claras, vai permanecer parado para sempre. O caminho só se revela a quem começa a andar. Há uma armadilha perigosa em acreditar que confiança vem antes da ação. É exatamente o contrário. A confiança nasce da prática, da repetição, da coragem de tentar, cair e se levantar. Quem espera confiança para começar, nunca começa, porque ela não aparece do nada. Ela é construída na experiência. A dúvida é a sombra que caminha junto, mas nunca precisa ser o guia. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso porque a mente cria cenários de fracasso muito piores do que realmente acontecem. Você imagina humilhações, perdas, catástrofes que na prática raramente se concretizam. Essa tendência de exagerar os riscos é o que mantém muita gente travada. Mas quando você enfrenta, percebe que a realidade é suportável, que as quedas não são tão destrutivas e que você é mais forte do que imaginava. A dúvida perde parte de sua força quando você percebe que ela mente. Quantas vezes você já hesitou diante de algo, sentiu medo, quase desistiu, mas depois que fez descobriu que não era tão difícil assim? Essa é a prova de que a dúvida é mais barulhenta do que verdadeira. Ela se alimenta da sua inação. Quanto mais você fica parado, mais ela cresce. Quanto mais você age, mais ela diminui. Confiar em si mesmo é, portanto, assumir que a dúvida sempre estará presente. Mas em vez de enxergá-la como inimiga, você pode usá-la como alerta. Ela te lembra que há riscos que é preciso pensar, planejar, avaliar. Isso é saudável. Mas depois de considerar, vem o ponto crucial: agir. A dúvida não pode ser juíza, apenas conselheira. O veredito final deve sempre ser o seu. E aqui está algo poderoso. Até mesmo os grandes filósofos, generais e líderes que admiramos tinham dúvidas. Eles não eram de ferro, não eram máquinas. Tinham noites de incerteza, medos, momentos de hesitação.
O que os tornou grandes foi a decisão de não esperar a perfeição interna para agir. Foi a capacidade de andar com a dúvida ao lado, sem deixar que ela segurasse as rédeas. Pense em alguém que aprende a nadar. No começo, a mente grita: você vai afundar, vai se afogar. O corpo treme, o coração dispara. Se a pessoa ceder a essa voz, nunca entra na água. Mas, ao mergulhar e dar as primeiras braçadas, descobre que consegue flutuar. A confiança não veio antes, veio durante. É assim com quase tudo na vida. A dúvida está sempre lá, mas só perde a força quando você mergulha. A filosofia estoica nos lembra que a dúvida é parte da condição humana. Não existe clareza absoluta, não existe controle total. O que existe é a capacidade de se orientar pela razão, de agir de acordo com o que é possível agora e de aceitar os resultados com serenidade. Quem entende isso, descobre que a dúvida não precisa ser eliminada para que você conquiste seus maiores sonhos. Ela vai gritar, vai insistir, mas não tem poder algum se você não der. E é aqui que nasce a verdadeira confiança. Não na ausência de medo, mas na coragem de atravessá-lo. Não no silêncio da dúvida, mas na firmeza de continuar mesmo com ela gritando. A confiança em si mesmo é forjada no calor das escolhas, não no conforto da espera. Então, quando ela aparecer, e ela vai aparecer, não se engane pensando que isso é sinal de fraqueza. É apenas parte do processo. Confie mais na sua capacidade de lidar com os resultados do que na certeza de prever tudo. Essa é a essência estoica. Aceitar que o futuro é incerto, mas acreditar que você será capaz de enfrentá-lo quando ele chegar. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Ação é a melhor resposta. Quando alguém duvida de você, a primeira reação quase sempre é a vontade de se justificar. As palavras surgem como defesa. Explicar, argumentar, mostrar que estão errados. Mas a verdade é que, quanto mais você tenta provar através de discursos, menos credibilidade transmite. No fundo, todos sabem que nada é mais convincente do que resultados. E resultados só aparecem com ação. O estoicismo sempre deixou claro que a vida não se transforma pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Epicteto dizia que não adianta decorar conceitos ou repetir máximas se na prática você não age de acordo com aquilo em que acredita. É na ação que se revela a verdade sobre quem você é. Nenhum discurso substitui o peso de um ato. Observe como as pessoas reagem diante de quem fala muito e faz pouco. No início podem até ouvir, mas com o tempo a paciência acaba. Já diante de quem fala pouco, mas age com consistência, o respeito surge naturalmente. O silêncio das palavras é preenchido pelo barulho dos fatos. É assim que a confiança se fortalece. Menos justificativas, mais atitudes. Na vida real, você percebe que as grandes conquistas nunca foram fruto de longas discussões, mas de decisões acompanhadas de movimento. Pense em alguém que diz que vai escrever um livro. Pode explicar sua ideia, contar o enredo, falar sobre os capítulos planejados. Enquanto não sentar e escrever, tudo é apenas intenção. Outro, sem falar nada, começa a escrever um pouco todos os dias. 1 ano depois, o livro está pronto. Quem você acha que merece mais respeito? É assim em todas as áreas, no trabalho, nos relacionamentos, nos projetos pessoais. Ação é a linguagem universal. Não precisa ser traduzida, não precisa de explicação. Ela é direta, clara e impossível de ser ignorada. Quem age, mostra.
Quem apenas fala, promete. Sêneca lembrava que o tempo é a coisa mais preciosa que temos e que desperdiçá-lo em justificativas é um erro grave. Cada minuto gasto explicando poderia ter sido usado para construir algo concreto. Por isso, os estoicos enfatizavam tanto a prática. A filosofia para eles não era teoria, era exercício. Era o que se colocava em prática no dia a dia, no meio da vida comum, no enfrentamento dos desafios. Quando você age, o impacto é imediato. Mesmo que os resultados não apareçam de imediato, você já rompeu a inércia. Já provou a si mesmo que não depende da aprovação de ninguém para começar. Esse é o maior ganho. Cada ato, por menor que pareça, fortalece sua confiança interna. Você percebe que é capaz de sair do discurso para o movimento. E essa sensação de progresso silencioso vale mais do que qualquer aplauso. A ação também tem outro poder: silenciar os críticos. Enquanto você responde com palavras, eles ainda têm espaço para contestar. Mas quando os frutos começam a aparecer, não há argumento que resista. O mundo pode duvidar, mas não pode negar o que está diante dos olhos. Essa é a vitória silenciosa dos que agem. Existe uma frase que poderia resumir essa lição: resultados matam dúvidas. Você pode ser questionado 1000 vezes, pode ser alvo de descrédito, mas se continuar construindo, os próprios resultados se tornam a defesa. Eles falam mais alto do que qualquer explicação. A ação é também um antídoto contra o medo. Enquanto você fica parado, imaginando cenários e consequências, o medo cresce. Quando você começa a agir, percebe que a realidade é sempre menos assustadora do que a imaginação. O primeiro passo quebra a barreira. O segundo já parece mais fácil. Com o tempo, aquilo que parecia impossível se torna parte natural da sua vida. Marco Aurélio tinha plena consciência disso. Em meio às pressões de governar e às guerras, ele não se perdia em justificativas. Seu foco era agir de acordo com os princípios que acreditava. Ele escrevia para si mesmo como forma de alinhar pensamento e prática, lembrando-se todos os dias de que palavras vazias não transformam nada. O que muda o curso da vida são os atos diários, firmes, consistentes. No mundo moderno, a ação se tornou ainda mais rara porque vivemos cercados por distrações e discursos. É fácil se perder em planejamentos infinitos, em conversas intermináveis, em debates sobre o que deveria ser feito. Mas no fim, só avança quem coloca as mãos na massa. O simples ato de começar já separa você da maioria. E aqui está uma reflexão que pode mudar a forma como você encara a vida. Se você quiser, pode passar anos falando sobre seus planos. As pessoas até vão ouvir por um tempo, mas com o tempo vão esquecer. Mas se você se dedicar a agir, mesmo que em silêncio, mesmo que sem contar a ninguém, os resultados vão aparecer. E quando aparecerem, ninguém poderá negar. A grande vantagem de agir é que você não precisa convencer ninguém. Você deixa que os fatos falem. Isso tira um peso enorme dos ombros, porque você não precisa gastar energia tentando se explicar. Toda a sua energia é canalizada para construir. É por isso que quem age vive com mais leveza. Não está preso às opiniões, mas ao próprio trabalho. A vida sempre vai apresentar obstáculos, mas eles só podem ser vencidos com ação. Palavras não derrubam barreiras. Argumentos não constroem pontes. Apenas o movimento real faz com que as coisas mudem de lugar. É por isso que os estoicos não se perdiam em retórica vazia. Para eles, filosofia não era decorar frases bonitas, mas transformar a própria conduta. Cada vez que você hesitar diante de uma crítica ou de uma dúvida, lembre-se, falar não muda nada, responder não muda nada. O que muda é a ação. Avançar, mesmo que com medo, mesmo que devagar, ainda é muito mais poderoso do que ficar parado esperando aprovação. O mundo sempre vai testar se você realmente acredita no que diz. E a prova é simples: está agindo de acordo ou apenas repetindo palavras? Essa é a diferença entre quem vence e quem fica para trás. O vitorioso não é o que fala melhor, mas o que faz mais. E aqui está um detalhe importante: não espere por grandes ações para começar.
São os pequenos movimentos consistentes que constroem confiança e resultados. Um passo hoje, outro amanhã, e de repente você percebe que avançou quilômetros. Enquanto outros ainda estão explicando por que não começaram, você já está colhendo. No fundo, agir é a maneira mais prática de confiar em si mesmo. Você pode até duvidar, pode até sentir medo, mas se ainda assim move-se, já provou sua força. Porque não é a ausência de dúvida que define a confiança, e sim a decisão de agir apesar dela. E a vida não recompensa intenções, recompensa atos. Não é o que você disse que faria, é o que realmente fez. Não é o que prometeu, é o que construiu. Não é o que planejou, é o que colocou em prática. Essa é a medida do respeito verdadeiro. No fim, essa lição se resume em uma frase simples. Não responda com palavras, responda com ação. Ela é a linguagem mais clara, mais direta, mais poderosa. Ela silencia críticas, fortalece sua confiança e abre portas que nenhum discurso abriria. Quem age sempre vai estar à frente de quem apenas fala. 4. Fracasso não é o fim, é treino. O medo de falhar é uma das correntes mais pesadas que aprisiona as pessoas. Basta surgir a possibilidade de dar errado e a mente já se enche de fantasmas, vergonha, críticas, arrependimento, perda de tempo, perda de dinheiro. Esses fantasmas crescem tanto que muitos desistem antes mesmo de tentar. O curioso é que o fracasso em si raramente é tão devastador quanto a nossa imaginação pinta. Quase sempre, ele é apenas um passo no caminho. O estoicismo sempre ensinou que aquilo que chamamos de fracasso não é um fim, mas parte natural da jornada. Cada tropeço revela algo, cada queda ensina, cada erro fortalece. O fracasso, quando olhado de frente, deixa de ser um inimigo e se torna um mestre severo, mas justo. É como um treino silencioso que molda o caráter, testa a paciência e afia a disciplina. Quando você olha para a sua vida, percebe que as maiores lições não vieram nos momentos de conforto, mas nas situações em que algo deu errado. Foi ali que você descobriu os pontos que precisava melhorar, que aprendeu a se levantar, que entendeu a força que tinha guardada dentro de si. O sucesso embala, mas é o fracasso que esculpe. Marco Aurélio registrava que não devemos nos revoltar contra os obstáculos, porque eles fazem parte da ordem natural das coisas. O fracasso é apenas um desses obstáculos, um teste inevitável para quem se arrisca a viver de verdade. Quem nunca falhou, provavelmente nunca tentou nada grande. Quem não aceita a possibilidade do erro, escolhe viver pequeno. Pense em alguém que decide empreender. As chances de algo não sair como esperado são enormes. Pode faltar capital, pode faltar experiência, pode surgir um imprevisto. Muitos vão dizer que não vale a pena arriscar, mas é justamente nesse risco que a vida acontece. Cada tentativa que não dá certo ensina lições que não se aprendem em livros ou discursos. A prática revela o que precisa ser ajustado. O mesmo vale para qualquer área. Alguém que decide treinar um esporte vai errar centenas de vezes antes de acertar. Um músico vai tocar desafinado, muitas vezes, antes de dominar o instrumento. Um estudante vai se confundir em inúmeros exercícios antes de dominar a matéria. Não existe crescimento sem erro. Não existe vitória sem queda. O fracasso é parte do treino. O problema é que muitos interpretam o erro como um carimbo de incapacidade. Caem uma vez e já concluem que não são bons o suficiente. Mas a realidade é que ninguém acerta de primeira. Até os mais brilhantes passaram por dezenas de falhas antes de se consolidarem. O que os diferencia não é a ausência de erro, mas a forma como reagiram a ele. Os estoicos viam o fracasso com frieza. Não se tratava de negar a dor ou a frustração, mas de colocar cada experiência em perspectiva. Se algo deu errado, significa apenas que uma estratégia não funcionou, não que a pessoa seja um fracasso. A identidade não pode ser confundida com os resultados momentâneos. Você não é o erro que cometeu. Você é a soma do que aprende com ele. É importante entender que o fracasso não é permanente. Ele só se torna definitivo quando você decide parar. Enquanto continuar tentando, ajustando, levantando, o fracasso é apenas uma etapa.
Isso muda completamente a forma de encarar as quedas. Em vez de sentir vergonha, você passa a enxergar cada falha como uma chance de lapidar sua habilidade. Sêneca dizia que ninguém alcança a sabedoria sem experimentar o erro. O caminho até a virtude é cheio de tropeços. Da mesma forma, o caminho até seus maiores sonhos será repleto de tentativas que não darão certo. Se você abraçar essa realidade, em vez de fugir dela, vai se libertar de uma das maiores amarras que impedem as pessoas de evoluir. Na prática, isso significa mudar a pergunta que você faz a si mesmo. Em vez de "e se eu falhar?", comece a perguntar: "O que vou aprender se falhar?". Essa simples mudança transforma medo em curiosidade. O erro deixa de ser um inimigo a ser evitado e se torna um mestre a ser aproveitado. É curioso observar como as pessoas respeitam mais quem erra tentando do que quem nunca arriscou. Pode reparar, quando alguém cai, mas levanta e continua, inspira mais do que quem nunca saiu do lugar, porque todos sabem que é fácil ficar parado, mas é difícil persistir. É nessa dificuldade que nasce a admiração verdadeira. Há uma imagem poderosa que pode ajudar a fixar essa lição. Imagine um ferreiro moldando uma espada. Ele precisa aquecer o metal, bater, dobrar, resfriar, repetir o processo inúmeras vezes. Cada batida parece uma agressão, mas é exatamente isso que fortalece a lâmina. O mesmo acontece com você. Cada fracasso é uma martelada que te torna mais resistente, mais afiado, mais preparado. E existe outro detalhe importante. Quanto mais você tenta, mais próximo está de acertar. Cada erro elimina uma possibilidade e te aproxima do caminho certo. Quem erra muito, mas continua, inevitavelmente alcança algo grande. Quem tenta evitar o erro a qualquer custo, nunca sai do lugar. O fracasso também ensina humildade. Ele mostra que você não controla tudo, que sempre há espaço para aprender, que a vida exige paciência. Essa humildade é essencial para crescer, porque impede a arrogância e mantém os pés no chão. Sem ela, qualquer vitória seria vazia. Os estoicos não buscavam uma vida sem quedas, mas uma mente preparada para lidar com elas. Para eles, a grande vitória não era nunca falhar, mas nunca se deixar destruir pelo fracasso. E isso é algo que você pode aplicar imediatamente. A próxima vez que algo não sair como esperado, em vez de se culpar, pergunte: o que isso pode me ensinar? Essa mudança de postura transforma cada erro em combustível. Lembre-se de que a vida é longa demais para que um fracasso seja definitivo. O que parece hoje o fim, amanhã será apenas um detalhe no caminho. Você já superou situações do passado que pareciam insuportáveis. Esse padrão vai se repetir. O que você chama de fracasso hoje pode ser exatamente o treino que te prepara para uma vitória muito maior no futuro. E é aqui que está a essência desta lição. Fracassar não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está tentando. Cada tentativa é um degrau, cada queda é um passo a mais. O fracasso só se torna o fim quando você desiste. Enquanto persistir, ele é apenas treino. 5. Seja paciente com seus sonhos. Você tem pressa. Todo mundo tem. A sensação de que está atrasado, que precisa acontecer agora, que já deveria ter dado certo. Olha para o lado e vê pessoas conquistando coisas que você ainda nem chegou perto. O pensamento te persegue. Será que estou ficando para trás? E isso começa a corroer sua confiança, sua motivação, sua clareza. Mas há uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Sonhos grandes têm um tempo grande. Você pode plantar com intensidade, pode regar com disciplina, mas a colheita vai chegar no tempo dela. A natureza não acelera só porque você está impaciente. E é aí que muita gente se perde, porque o problema não é o sonho. O problema é a ansiedade por resultados imediatos. E essa ansiedade sabota o processo. A pessoa começa animada, com energia, cheia de vontade. Mas como os frutos não aparecem rápido, ela para, muda de plano, começa outra coisa. De tanto recomeçar, nunca constrói nada sólido. Vive pulando de ideia em ideia, sem paciência para amadurecer nenhuma. O estoicismo ensina justamente o contrário.
Marco Aurélio escreveu que o que vale é o que está de acordo com a natureza. E tudo na natureza leva tempo. Uma árvore forte leva anos para crescer. Um corpo saudável exige constância. Um guerreiro leva uma vida para se formar. O que nasce rápido demais é frágil. O que resiste ao tempo é o que realmente vale a pena. A paciência no estoicismo não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar que algo mágico aconteça. É agir todos os dias, mesmo sem resultados imediatos. É confiar no processo enquanto continua andando. Não porque você tem certeza de quando vai dar certo, mas porque tem clareza de que desistir não é uma opção. É fácil ter paciência quando tudo está fluindo, quando os números sobem, quando o reconhecimento vem. Difícil é manter o ritmo quando ninguém vê, quando parece que nada está acontecendo. Mas é exatamente nesses dias que a construção verdadeira acontece. A paciência com os sonhos exige visão de longo prazo. É olhar para o que você quer ser daqui a 5, 10, 20 anos e ter a coragem de continuar mesmo quando tudo em volta te pressiona por velocidade. O mundo te vem depressa, te cobra urgência, te compara com todos. E você precisa lembrar que o seu caminho é único. Não importa o quão bom seja o solo. Se você arrancar a planta toda semana para ver se a raiz cresceu, ela nunca vai florescer. O mesmo vale para suas ideias, seus projetos, sua evolução pessoal. A ansiedade por ver logo os frutos pode matar sementes promissoras antes que elas tenham chance de se firmar. A paciência não é algo que se impõe, é algo que se cultiva. Você começa reconhecendo que o tempo faz parte da jornada. Depois aprende a respeitar os ciclos. Há momentos de plantar, momentos de cuidar, e só depois virão os de colher. Se você confundir esses ciclos, vai acabar frustrado. Pense em quem começa a treinar o corpo. Nos primeiros dias, o espelho não mostra nenhuma diferença. A balança pode até acusar um retrocesso. Mas quem persiste, percebe que o corpo muda devagar, por dentro primeiro, e só depois por fora. O mesmo acontece com os seus sonhos. A transformação começa invisível, no seu pensamento, no seu hábito, na sua forma de reagir. O mundo em que vivemos venera a velocidade. Aplicativos te entregam comida em minutos, redes sociais te dão aprovação em segundos, algoritmos te mostram resultados imediatos. Mas a vida real continua operando no ritmo antigo, o da repetição, da consistência, da paciência. E se você tentar forçar o ritmo da vida a acompanhar o ritmo das redes, vai viver em eterna frustração. É por isso que tanta gente desiste. Não porque não são bons o bastante, não porque não têm talento, mas porque não tiveram paciência para amadurecer. Desistiram antes de florescer. Trocaram o longo prazo por uma pequena dose de alívio no curto. A paciência é a prova mais clara de que você confia em si mesmo. Porque quem confia não precisa correr para provar nada, não precisa mostrar resultados toda semana. Sabe que está construindo por dentro, e quando for a hora, tudo virá à tona. O filósofo Epicteto dizia que não adianta querer que as coisas aconteçam do jeito que você quer. O certo é desejar que elas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Isso é liberdade. Isso é sabedoria. Isso é paciência. Você pode olhar agora para a sua vida e perceber sonhos que ainda não se realizaram. Pode sentir que está longe do que gostaria. Mas também pode fazer outra leitura. Você está no processo. Está se moldando, se preparando, se fortalecendo. Os dias difíceis não são perda de tempo. São parte do treinamento invisível. E você já sabe, tudo que é invisível por dentro, um dia aparece por fora. O esforço que ninguém viu, o silêncio que ninguém valorizou, o cansaço que você não compartilhou, tudo isso vira base sólida. E quando o resultado vier, ele não será frágil. Vai ser pesado, vai durar, vai ter raízes. Sonhos não têm data exata para acontecer, mas têm exigências claras: constância, foco e paciência. Se você quiser chegar lá, vai precisar suportar os dias em que nada acontece. Vai precisar acreditar no invisível. Vai precisar continuar mesmo sem aplausos. A paciência é a virtude dos que confiam.
E confiança, você já sabe, não é ausência de dúvida, mas decisão de seguir mesmo com ela. É isso que te coloca em movimento quando tudo parece parado. E esse movimento, mesmo que lento, é o que te diferencia. Quando você duvida, mas continua. Quando você cansa, mas não para. Quando você pensa em desistir, mas escolhe persistir mais um dia, é aí que está nascendo algo forte dentro de você. Algo que nenhum elogio pode construir e nenhuma crítica pode destruir. E quando você entender isso, vai parar de se comparar com os outros, vai parar de correr atrás de atalhos, vai parar de se cobrar por resultados rápidos. Vai começar a respeitar o seu próprio ritmo. Vai começar a confiar na caminhada. Vai começar a olhar para frente com serenidade. Então, não apresse o que precisa de tempo. Não abandone o que ainda está criando raízes. E, acima de tudo, não perca a paciência com a sua própria evolução. Ser paciente com seus sonhos é ser justo com a grandeza que existe dentro de você. 6. Tenha coragem de ser diferente. Olhe à sua volta, repare bem. Todo mundo quer parecer igual, mesmo estilo de roupa, mesmos cortes de cabelo, mesmas ideias repetidas em palavras bonitas que não saem do papel. É como se houvesse um molde invisível circulando por aí, um padrão que todos seguem sem perceber, um manual de como se comportar, como se expressar, como pensar e, principalmente, como não incomodar. Ser diferente assusta. Destoar causa desconforto. Quem não segue o fluxo, vira alvo. Não precisa fazer nada absurdo. Basta não rir das mesmas piadas, não aplaudir as mesmas decisões, não se empolgar com o que todos estão empolgados. De repente, você passa a incomodar. E é aí que mora a armadilha. Você começa a se aparar. Corta um pouco aqui, suaviza ali, se molda aos poucos. Até que um dia olha para si mesmo e já não sabe mais o que é você e o que é só adaptação. O estoicismo, desde os primeiros textos, já mostrava que a força interior não está em agradar, mas em manter-se firme no que é certo, mesmo que ninguém entenda. Os grandes nomes dessa filosofia eram diferentes e sabiam que seriam criticados por isso. Epicteto era um escravo liberto que ousou ensinar liberdade a senhores romanos. Sêneca incomodava a corte com seus textos sobre virtude, mesmo cercado de corrupção. Marco Aurélio, em vez de se perder no luxo imperial, escrevia à noite para si mesmo, questionando seu ego, sua vaidade, suas fraquezas. Eles não se encaixavam, não buscavam aplauso, não seguiam a multidão e, por isso, ecoam até hoje. Agora pense em você. Quantas vezes você já segurou uma ideia para não ser mal interpretado? Quantas vezes abafou sua intuição só para manter o ambiente confortável? Quantas vezes sentiu vontade de fazer diferente, mas preferiu esperar alguém ir na frente? A diferença custa. Custa o olhar torto, o julgamento, o isolamento temporário. Mas a semelhança custa ainda mais. Custa sua identidade. Custa a paz de viver sendo quem você realmente é. Ser diferente exige coragem porque o mundo recompensa os obedientes, mas admira os autênticos, e nunca os dois ao mesmo tempo. Há uma hora em que você precisa fazer uma escolha silenciosa. Ou você se molda para caber nos lugares, ou se fortalece para criar o seu próprio espaço. Os estoicos escolheram a segunda opção, e essa escolha cobra um preço. Mas não se engane, o preço de ser diferente é alto, mas o de se perder tentando se encaixar é ainda maior. Você não precisa ser o rebelde sem causa. Não precisa gritar para ser notado. Ser diferente no estoicismo é outra coisa. É não fingir que concorda quando sabe que não. É não se mover pelo aplauso. É não se trair só para evitar conflito. Ser diferente é manter sua integridade mesmo quando ninguém está vendo. Talvez hoje você esteja vivendo um dilema desses, cercado por pessoas que escolheram o caminho mais fácil. Talvez todos ao seu redor estejam fazendo o que é mais rápido, mais lucrativo, mais aceitável. E talvez você saiba, lá no fundo, que não é o caminho certo, pelo menos não para você. O que vai decidir seu destino não é a pressão externa, mas o quanto você aguenta ser fiel à sua consciência. A multidão tem força,
mas não tem direção. É uma massa que se move por impulso, por emoção, por modismo. E você, se quiser construir algo verdadeiro, vai ter que aprender a caminhar contra essa corrente. Ser diferente não é sobre ser excêntrico, é sobre ser honesto. E honestidade, hoje, é quase um ato revolucionário. O curioso é que, no início, quem se destaca é visto como arrogante, teimoso, pretensioso, mas se persiste, se constrói, se mantém, um dia vira referência. Os que hoje zombam, amanhã vão copiar. É sempre assim. Por isso, não peça permissão para ser quem você é. Não justifique sua autenticidade. Não sufoque sua verdade para caber na mentira dos outros. Vão chamar de estranho? Vão. De radical? Com certeza. Vão tentar te diminuir para não se sentirem inferiores? Sempre. Mas isso não importa. O que importa é o que sobra quando o barulho passa, e o que sobra é o respeito. O respeito que só existe quando você escolhe ser verdadeiro em um mundo cheio de imitações. É nessa firmeza que nasce a confiança. Você não precisa provar nada, só precisa ser constante. E essa constância vai fazer o que nenhum discurso faz. Vai mostrar que ser diferente é, na verdade, ser inteiro. Quem tenta se adaptar demais, se quebra. Quem tenta agradar a todos, perde a si mesmo. Quem tenta ser tudo, não é nada. Então aqui está o desafio. Seja aquilo que você sabe que precisa ser, mesmo que os outros ainda não entendam. Você não está aqui para ser aprovado, está aqui para ser verdadeiro. 7. Não se compare, se supere. Você abre o celular e vê. Alguém que começou depois de você já chegou mais longe. Alguém mais novo já conquistou o que você ainda está tentando. Alguém com menos esforço aparente, menos preparo, menos conteúdo, menos história, mas com mais visibilidade, mais aplausos, mais conquistas. E então, sem perceber, você começa a se sabotar por dentro. O que antes era desejo de crescimento vira comparação silenciosa. O que antes era inspiração vira desconforto. Você não se admira, se diminui. E a pior parte disso não é a dor do sentimento, mas o que ele começa a corroer em silêncio. Seu foco, sua clareza, sua disciplina. A comparação é um ladrão sorrateiro. Não invade sua casa com violência. Ele vai desligando pouco a pouco a energia da sua autoconfiança. Vai minando seu entusiasmo de dentro para fora. E quando você percebe, já está medindo sua própria vida com a régua do outro. Suas escolhas passam a ser resposta e não convicção. Seus objetivos deixam de ser pessoais e viram tentativas de provar algo que você nem precisa provar. A filosofia estoica ensina que o que está fora do nosso controle não pode reger o que está dentro. E nada está mais fora do seu controle do que a trajetória alheia. A vida dos outros é um fluxo que você nunca vai acessar por completo. Você vê vitórias, fotos, cortes editados de momentos isolados, mas não vê o caos que existe por trás. Não sente as inseguranças, não assiste aos fracassos silenciosos. Mesmo assim, você se compara. Mesmo assim, você se cobra. Mesmo assim, você se pune por não estar onde acha que deveria estar, com base numa referência que nunca foi sua. Esse é o engano mais comum. Projetar a própria história em cima de mapas que não te pertencem. É como querer navegar o oceano com a bússola de outro. O destino pode até parecer semelhante, mas os ventos, os obstáculos, os ritmos são únicos. Quando você se esquece disso, começa a correr fora de compasso. A mente se ilude facilmente com números, com aplausos, com marcos externos. Mas aquilo que vale mesmo, que pesa na alma e molda o caráter, não é medido por métricas visíveis. É invisível, silencioso, interno. Superar a si mesmo exige muito mais esforço do que superar o outro, porque exige confronto, exige disciplina, exige paciência. Enquanto a comparação com os outros é rápida, impulsiva, baseada em impressões, a comparação consigo exige consciência. Você precisa parar, olhar para trás com honestidade, reconhecer o que evoluiu, mesmo que ainda não tenha chegado onde queria.
Você precisa ser capaz de se lembrar de quem era há 1 ano, há 3, há 5, e encontrar ali provas de progresso que ninguém vai ver por você. Superar a si mesmo não é sobre fazer mais que antes. Às vezes, é fazer com mais profundidade. É não fugir de conversas internas difíceis. É manter a integridade quando seria mais fácil mentir. É segurar a palavra quando todo mundo grita. É continuar quando ninguém está olhando. E, sobretudo, é saber que crescer de verdade nem sempre parece crescimento aos olhos dos outros. Às vezes, é invisível. Às vezes, é lento. Mas é real. E é seu. A comparação, ao contrário, é impaciente. Cobra velocidade, cobra destaque, cobra reconhecimento. Ela te força a sair de si para caber no que não tem nada a ver contigo. E isso te esgota, te desconecta. Você perde o fio da sua própria missão, passa a viver uma história que não foi escrita por você. E isso cobra um preço caro, porque por mais que conquiste algo, sempre vai soar vazio se não tiver vindo de dentro. Existe um ponto em que você precisa parar e respirar. Silenciar todas as vozes externas. Esquecer os algoritmos, os rankings, os gráficos de desempenho. Esquecer o que estão dizendo, o que estão conquistando, o que estão expondo. E voltar os olhos para dentro. Não com arrogância, mas com sinceridade. Olhar para si como quem olha um projeto em construção. Reconhecer que a pressa em se comparar é o reflexo de uma insegurança que você precisa tratar. Não disfarçar. Porque, no fundo, quem está em paz com a própria jornada não olha para o lado com inveja, olha com neutralidade. Quem tem foco no que está fazendo não tem tempo de medir o que o outro está colhendo, porque sabe que plantar exige atenção. Superar a si mesmo é um caminho mais duro porque ele é constante. Não termina. Todos os dias você acorda com a chance de se trair ou se fortalecer, de se distrair ou se desenvolver, de seguir por impulso ou por escolha. Não é uma prova única, é uma prática. E ninguém vai te aplaudir por isso. A superação silenciosa não tem plateia. É solitária, invisível, quase ingrata, mas constrói uma base que nenhuma comparação abala. Porque quem se conhece profundamente, quem já enfrentou seus próprios fantasmas, já caiu e se levantou sem precisar de ajuda, sabe o valor que tem, mesmo que ninguém reconheça. E quando você se firma nesse lugar, tudo muda. Você não corre mais para vencer o outro. Corre porque tem sede de evolução. Você não treina para se exibir. Treina para se tornar mais forte. Você não estuda para impressionar. Estuda porque sabe que ignorância cobra um preço alto. Tudo se alinha. Tudo ganha peso. Porque tudo passa a ser sobre você com você mesmo. E não sobre você contra o mundo. A comparação não é apenas inútil. É perigosa, porque te convence de que a sua história precisa seguir o mesmo ritmo dos outros. E essa mentira, quando aceita, sabota até mesmo seus momentos de vitória. Você conquista algo, mas em vez de celebrar, se pergunta se foi suficiente. Em vez de sentir gratidão, sente culpa por não ter feito mais, por não estar mais adiantado, por não ter recebido tanto quanto outro alguém. E assim, mesmo vencendo, você se sente derrotado. Os estoicos não falavam sobre vitória externa. Eles falavam sobre autodomínio. A verdadeira superioridade não está em fazer mais do que o outro, mas em fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém espera, mesmo quando ninguém exige, mesmo quando ninguém aplaude. É isso que separa o medíocre do excelente. O medíocre vive por comparação. O excelente vive por convicção. Não se compare, se supere. Essa frase não é uma frase de efeito. É uma filosofia de vida, porque exige que você aprenda a caminhar com os olhos voltados para dentro, mesmo quando tudo ao redor te puxa para fora. Exige que você saiba se medir sem se machucar, se cobrar sem se destruir, se desafiar sem se abandonar. É um equilíbrio difícil, mas necessário, porque quem domina essa arte se torna imparável. E quando a dúvida bater, quando a comparação tentar te arrastar de novo, lembre, sua única missão é ser melhor do que você foi ontem. Só isso. E isso já é grande demais. 8. A disciplina cria confiança. Você quer confiar em si mesmo? Então pare de esperar sentir confiança. Confiança não é algo que surge do nada,
Não é um presente que cai do céu num dia bom. Nem é algo que aparece quando você está se sentindo inspirado. Confiança se constrói quando você começa a cumprir o que promete para si mesmo. Quando você para de viver só na intenção e começa a se tornar alguém que faz. E isso não tem nada a ver com talento, motivação ou sorte. Tem a ver com disciplina. Disciplina é o cimento que sustenta a confiança. É quando você acorda e faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade. É quando você diz, eu vou, e depois realmente vai. É quando você para de depender de motivação para agir. Porque quem vive de motivação vive oscilando. Mas quem vive de disciplina constrói estabilidade. E estabilidade é o terreno onde a confiança cresce firme. Ninguém se sente seguro quando não consegue se obedecer. E é exatamente isso que acontece com quem vive se sabotando. A cada promessa quebrada, a cada plano abandonado, a cada desculpa bem argumentada, a mente registra que você é inconstante. E você sente. Sente que não é confiável nem para si mesmo. Por fora, pode parecer forte, mas por dentro, a insegurança cresce, porque sua palavra deixou de ter peso até na sua própria consciência. Por isso, a disciplina é tão importante. Ela é a única maneira de você provar para si que pode confiar em você. Não com palavras, mas com repetição. Você mostra que é capaz de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está te cobrando. E essa é a raiz da verdadeira confiança. Saber que você pode contar com você, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parece desfavorável. A maioria das pessoas quer se sentir capaz antes de agir. Quer primeiro acreditar, para depois fazer. Mas é fazendo que você acredita. É mostrando para o seu cérebro que, mesmo com dor, com medo, com cansaço, você ainda consegue avançar. A confiança nasce quando a disciplina é aplicada mesmo em condições adversas. Quando você faz o treino mesmo com o corpo doendo. Quando você escreve mesmo sem estar inspirado. Quando você estuda mesmo com a mente cansada. Quando você acorda cedo mesmo sem ter dormido bem. Cada um desses momentos é como um tijolo colocado na construção da sua fortaleza interior. Um a um, eles não parecem grandes vitórias, mas somados ao longo do tempo, eles formam um caráter que não se dobra ao primeiro obstáculo. E ninguém te entrega isso. Não há elogio, palestra, frase motivacional ou técnica de alta performance que substitua o simples ato de fazer, repetir, manter. O estoicismo nunca foi uma filosofia para quem busca soluções fáceis. Eles sabiam que a vida exige esforço contínuo, que viver bem é um projeto de longo prazo, que a virtude não nasce pronta, ela é cultivada com suor, com vigilância, com persistência. Epicteto dizia que é no dia a dia, nas pequenas ações, que você molda a alma. E ele falava com autoridade porque viveu como escravo e construiu a própria liberdade interna com base na disciplina de pensamento. Você pode decorar todas as frases bonitas sobre coragem, foco, determinação, mas nenhuma delas terá impacto se você não tiver a coragem de manter o que começou. A disciplina não é um luxo de gente metódica, é a base mínima de qualquer evolução. Quem não domina a própria rotina, não domina mais nada. E você sabe disso. Nos dias em que você faz o que disse que ia fazer, você anda mais ereto. A voz muda, o olhar é mais firme. Não porque alguém te reconheceu, mas porque, por dentro, você sabe que cumpriu o que devia. E isso vale mais do que qualquer reconhecimento externo, porque o respeito dos outros é instável. Vem e vai. Mas o respeito por si mesmo, uma vez construído com disciplina, se torna inabalável. Você pode falhar, sim, vai errar, vai ter dias ruins, vai cair, mas a disciplina te levanta, porque ela já criou uma base que não desmorona fácil. E quanto mais você mantém o hábito de continuar, mais você se distancia dos que vivem parando e começando. A diferença entre quem vence e quem afunda não está na motivação, está na disciplina. Os dois têm dias bons e ruins, mas só um mantém o ritmo mesmo quando o vento muda, e é nesse detalhe que mora toda a diferença. Porque a confiança que você admira nos outros não é talento, é constância. É alguém que decidiu se tornar previsível para si mesmo,
que entendeu que consistência vale mais do que intensidade passageira, que parou de tentar ser extraordinário num dia e preferiu ser constante todos os dias. E isso é raro, porque o mundo ensina o contrário. Ensina a buscar atalhos, soluções rápidas, resultados imediatos, mas tudo que vem rápido demais cobra um preço depois. E quem não tem disciplina para sustentar o que construiu, perde tudo na primeira crise. Por isso, os estoicos treinavam a mente para resistir, para aguentar, para manter-se firme mesmo quando o mundo desaba, porque eles sabiam que o verdadeiro poder não está em começar, mas em continuar. Você pode começar hoje. Pode ser com uma ação mínima, pode ser mantendo o horário, pode ser cumprindo a meta mesmo sem vontade, pode ser dizendo não ao que te distrai. Cada pequena escolha é um ato de disciplina, e cada ato desses reforça a sua confiança. É um lembrete silencioso de que você não precisa esperar mais nada, que você já pode começar a se respeitar agora. E quando você começa a se respeitar, tudo muda, porque os outros percebem. O mundo percebe. Você muda o campo, a postura, o tom, o magnetismo. Disciplina não é só sobre horários, metas e hábitos. Disciplina é sobre identidade. É a forma mais pura de dizer, eu me levo a sério. E quem se leva a sério, constrói confiança. Primeiro dentro, depois fora. 9. Aceite ser subestimado. De todos os testes que a vida vai te impor, um dos mais silenciosos e mais difíceis é o de ser subestimado. E eu já te adianto, você será. Alguém vai olhar para você e achar que você é pequeno demais, novo demais, velho demais, fraco demais, lento demais, inexperiente demais, ou simplesmente não o bastante. E isso não acontecerá só uma vez. Isso será constante, porque o mundo julga com pressa, com base em aparências, com base em suposições frágeis. E o erro mais comum, quase inevitável, é tentar responder, tentar explicar, tentar provar, tentar se impor, tentar, de alguma forma, mostrar para o outro que ele está errado. Mas esse impulso é exatamente a armadilha. Quando você tenta mostrar o seu valor para quem não teve sequer a paciência de te observar, você perde a si mesmo. Você entrega energia preciosa a um combate que não vale o desgaste. E o que é pior, desvia sua atenção da única coisa que realmente importa. O trabalho silencioso de se tornar, dia após dia, aquilo que você ainda não é, mas decidiu ser. Aceitar ser subestimado não é aceitar que as pessoas estão certas, não é concordar com a visão limitada dos outros, é simplesmente não desperdiçar seu tempo com isso. É calar enquanto trabalha, é observar enquanto cresce, é caminhar enquanto riem, é deixar que pensem o que quiserem, porque você sabe o que está construindo. A paciência de quem suporta o desprezo com serenidade vale mais do que 1000 argumentos. A maturidade de quem prefere agir do que se justificar é rara, e é essa raridade que molda uma presença inquebrável. A verdade é que todo o processo de evolução passa pela fase da invisibilidade. Você vai estar mudando, vai estar amadurecendo, vai estar ficando cada vez mais sólido, e ainda assim ninguém vai perceber. Vão continuar te tratando como antes, te encaixando na versão antiga de você. E vai doer, vai parecer injusto. Você vai querer gritar que mudou, que merece ser visto, que merece outra chance. Mas não faça isso. Segure. Porque se você continuar, se você mantiver o foco, uma hora vão perceber, e então não será mais necessário explicar. A sabedoria estoica sempre falou sobre a importância da ação firme, do silêncio forte, da serenidade diante do julgamento externo. E isso se aplica diretamente aqui. Quem se ocupa demais tentando mudar a opinião dos outros, esquece de transformar a si mesmo. E o que transforma sua vida não é o que os outros pensam de você. É o que você faz apesar do que pensam. É fácil agir quando todos te aplaudem. Difícil é manter o ritmo quando ninguém espera nada de você. Mas justamente por isso é tão poderoso. O subestimado tem uma vantagem que o exaltado não tem: o espaço para surpreender. Quando ninguém acredita em você, cada passo é uma ruptura, cada progresso é inesperado,
Cada vitória é um espanto. E isso te dá liberdade. Liberdade para crescer longe dos olhos, para errar sem tanta cobrança, para construir sem pressão de resultado imediato. Por isso, quando você perceber que está sendo ignorado, rebaixado, esquecido, não reaja com desespero. Reaja com estratégia. Use esse momento como escudo. Deixe que falem. Deixe que tirem conclusões erradas. Isso te dá tempo. Tempo para fortalecer suas ideias, para afiar suas habilidades, para amadurecer sua disciplina. A maioria das pessoas precisa de reconhecimento constante para continuar. Precisa de elogios, de likes, de atenção. Mas os grandes de verdade aprenderam a andar no escuro, aprenderam a se sustentar no silêncio, aprenderam a se alimentar da própria convicção. E se você aprender isso cedo, vai economizar anos de desgaste desnecessário. Você pode ter ideias melhores do que as que estão sendo ouvidas agora. Pode estar mais preparado do que quem está sendo promovido. Pode ter mais visão do que aqueles que estão no centro da conversa. E ainda assim, não será chamado. Ainda assim, será ignorado. Ainda assim, vão te tratar como invisível. E é nesse ponto que você vai se dividir entre dois caminhos, o de reagir e se revoltar, ou o de crescer e se fortalecer. Um vai te consumir, o outro vai te transformar. Aceitar ser subestimado é uma das maiores formas de autocontrole. Porque você não está deixando de agir por fraqueza, está escolhendo o silêncio por estratégia. Está permitindo que te subestimem porque sabe que sua força está em algo mais profundo. Não no que você diz que é, mas no que você prova, com consistência, com tempo, com resultados. Quem é forte de verdade não precisa se explicar. A presença fala, o trabalho fala, o histórico fala. E quando a maré vira, e ela sempre vira, os que antes riram vão ter que se calar. Mas nesse momento, o que mais importa não é a vitória sobre eles. É a vitória sobre si mesmo. Você aguentou, você não quebrou, você não se rebaixou, você não implorou por atenção, você não gritou por justiça, você ficou. E esse ficar silencioso, firme, inabalável, esse é o maior símbolo de força que alguém pode carregar. Então não se preocupe se hoje estão te olhando de cima para baixo. Isso diz mais sobre a visão limitada deles do que sobre o seu valor real. E o valor real, acredite, sempre aparece com o tempo. Desde que você continue fazendo o que precisa ser feito. Desde que você não pare só porque não te viram. Desde que você não mude de rota só porque não te reconheceram. Continue, sem gritar, sem cobrar, sem se vitimizar. Com a tranquilidade de quem sabe que o tempo é o juiz mais justo. E ele sempre recompensa quem continua, mesmo quando todos já tinham parado de prestar atenção. 10. Domine suas emoções. Você já perdeu o controle antes. E não foi bonito. Aquela palavra atravessada que escapou, aquela raiva que explodiu, aquele impulso que destruiu em segundos o que você levou dias, semanas ou anos para construir. Depois vem o arrependimento, o cansaço mental, a vergonha silenciosa de ter deixado a emoção dominar você como se fosse maior do que tudo. E por alguns instantes, realmente foi. A emoção mal gerida é um poder cego. Ela atravessa argumentos, atropela decisões, quebra a lógica e sufoca a razão. E no fim, quando a tempestade passa, você percebe que não foi forte naquele momento, foi refém. E o que o estoicismo ensina, antes de qualquer conceito bonito, é que você nasceu para ser livre. E ninguém é livre enquanto for refém das próprias emoções. Você pode fingir controle, pode disfarçar, pode sorrir em público, fingir equilíbrio, responder com educação. Mas dentro da mente, no lugar onde ninguém enxerga, está o verdadeiro campo de batalha. Lá dentro, os impulsos lutam por espaço, as reações disparam antes do pensamento. Os medos assumem o volante sem pedir permissão. E se você não vigiar, não treinar, não fortalecer esse território, viverá constantemente reagindo em vez de conduzindo. Dominar as emoções não é apagá-las, não é viver anestesiado, não é agir como se nada te afetasse.
é sentir tudo e, ainda assim, escolher com sabedoria o que fazer com o que sente. O problema é que você foi treinado a acreditar que sentir algo é o mesmo que ter que expressar aquilo imediatamente. Sentiu raiva? Precisa falar. Sentiu ofensa? Precisa reagir. Sentiu desconforto? Precisa escapar. E é essa lógica imediatista que escraviza. Porque tudo o que você sente se torna um comando e você vira apenas um executor automático, sem filtro, sem racionalidade, sem domínio. O estoico treina justamente o oposto. Ele sente, observa, espera. Ele não reprime, ele canaliza. Ele não explode, ele compreende. E é nesse espaço entre o estímulo e a resposta que mora a força de um ser humano maduro. Você não precisa provar que sente. Não precisa demonstrar força gritando. Não precisa mostrar firmeza com agressividade. A verdadeira força não faz barulho. Ela se revela quando todos esperam que você perca o controle e você escolhe a estabilidade. Quando tudo ao redor te empurra para a reação e você permanece centrado. Quando provocam, testam, desafiam e ainda assim você se mantém inteiro. Não é porque você é frio. É porque você é livre. O mundo te convida o tempo todo a reagir. Uma palavra atravessada, uma crítica injusta, um olhar torto, uma perda inesperada. Tudo parece chamar por uma resposta imediata, mas você não é obrigado a responder a tudo. Nem todo incômodo merece sua energia. Nem toda ofensa exige resposta. Nem toda provocação precisa ser respondida. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Domínio do tempo interno. Domínio da força que você tem, mas decide não usar. Domínio do poder que, quando contido, se transforma em sabedoria. E se alguém confundir sua calma com fraqueza, deixe. A força mais perigosa é aquela que não precisa se exibir. O guerreiro mais temido não é o que grita antes da luta, é o que observa em silêncio. O homem mais admirado não é o que revida tudo, é o que escolhe bem onde coloca sua energia. Dominar as emoções é uma escolha difícil, porque exige vigilância constante. Você vai cair, vai falhar, vai se descontrolar às vezes. Mas cada vez que você acerta, reforça uma nova estrutura interna. Cada vez que você segura a explosão, que transforma a raiva em foco, que transforma o medo em ação, você se aproxima de uma versão sua que não depende mais das circunstâncias para estar firme. E isso é raro. Raro porque o mundo premia o reativo. Aplaude quem explode. Valoriza quem não leva desaforo para casa. Mas a verdade é que os maiores se diferenciam justamente por não se deixarem levar. Eles calculam, observam, escolhem. E por isso constroem com mais consistência. Por isso erram menos. Por isso duram mais. Quem domina as próprias emoções não apenas se fortalece, ele se torna confiável, para os outros e para si mesmo. Porque sabe que diante do caos terá clareza. Porque sabe que diante da pressão manterá o eixo. Porque sabe que pode se ouvir mesmo quando tudo está gritando ao redor. E não é fácil. É uma construção diária. Às vezes você vai querer gritar, vai querer dizer tudo o que está preso, vai sentir o sangue subir, a mão tremer, a voz querendo escapar com tudo. E ali, nesse exato momento, é que você treina. Não é quando tudo está bem que você fortalece o autocontrole. É quando o chão treme. É quando a provocação vem. É quando a frustração te pega desprevenido. É ali que você prova quem está no comando. Dominar as emoções é, antes de tudo, um ato de respeito. Respeito pelo seu tempo, pela sua paz, pelo que você construiu. Uma reação descontrolada pode apagar meses de esforço. Uma palavra dita na hora errada pode fechar portas que levaram anos para abrir. Uma atitude impensada pode marcar sua reputação para sempre. E tudo isso pode ser evitado quando você aprende a esperar um pouco. Respirar, pensar, escolher. Agir com consciência. Porque quem tem consciência não precisa correr. Quem tem clareza não precisa provar. Quem tem domínio não precisa reagir a tudo. Escolhe com frieza onde colocar o fogo que carrega por dentro. Você não vai encontrar paz enquanto não aprender a comandar suas emoções, porque tudo te afetará. Tudo será pessoal.
tudo será motivo. E assim, qualquer um terá o poder de tirar sua estabilidade. Um comentário, uma mensagem, um atraso, uma decepção. Mas quando você assume o controle, não é o mundo que muda, é você que se torna imune. Não porque não sente, mas porque aprendeu a transformar sentimento em força. E quando você chega nesse ponto, percebe algo que poucos entendem. A liberdade não está em fazer o que quiser, está em não ser escravo de nenhuma emoção. Está em poder sentir tudo e, mesmo assim, escolher o que fazer com maturidade, firmeza e racionalidade. Essa é a liberdade estoica. Essa é a força que não se abala. Essa é a calma que impõe respeito sem precisar de palavras. 11. Valorize o progresso invisível. Você está andando todos os dias. Anda mesmo sem saber exatamente onde vai chegar. Anda mesmo quando o chão parece igual, mesmo quando o céu parece o mesmo de ontem. Anda quando está cansado, quando está confuso, quando está duvidando. Anda porque algo dentro de você ainda acredita, mas nem sempre vê o que está mudando. E talvez por isso, comece a pensar que nada está mudando. Comece a duvidar do caminho, da estratégia, de si mesmo. Comece a pensar em parar, em abandonar, em escolher outra rota, ou nenhuma. Comece a se perguntar se tudo isso vale mesmo a pena. E é exatamente aí que mora o erro silencioso, aquele que faz mais gente desistir do que o fracasso em si. O erro de achar que progresso é aquilo que se vê. Existe um tipo de crescimento que não faz barulho, que não aparece nas métricas, que não se traduz em curtidas, elogios ou conquistas visíveis. É o crescimento que acontece em silêncio, na resistência que você cria quando continua mesmo sem aplausos, na maturidade que nasce quando você escolhe não se sabotar mais, no autocontrole que você nem percebe que desenvolveu, até que um dia você reage com calma a algo que antes te desmontaria. Isso é progresso. Invisível, discreto, mas real. O problema é que você foi treinado a só valorizar o que pode medir. Foi condicionado a só considerar como vitória aquilo que se pode mostrar. Um diploma, um número, um corpo transformado, um troféu, uma aprovação pública. E então, tudo o que não se encaixa nisso parece insignificante. O fato de estar dormindo melhor, pensando com mais clareza, tomando decisões menos impulsivas, isso não conta? O fato de estar errando menos, gritando menos, fugindo menos de si, isso não vale? Vale. E muito. O progresso invisível é o que sustenta tudo o que um dia se tornará visível. É o alicerce que ninguém vê, mas que segura toda a estrutura quando vier o peso da conquista. Porque conquistar é fácil. Difícil é sustentar. Difícil é suportar o que vem depois. E só sustenta quem se preparou no escuro. A paciência para continuar andando sem aplauso é uma virtude estoica das mais profundas. Marco Aurélio escreveu que devemos aceitar cada coisa que acontece como parte do processo da natureza. E você também é natureza. E tudo em você tem tempo para crescer. O que está mudando agora talvez leve meses ou anos para mostrar a forma final. Mas está mudando, mesmo que você não veja, mesmo que ninguém perceba. E é por isso que você precisa confiar mais no processo do que nos olhos, porque os olhos nem sempre enxergam a verdade inteira. Já pensou em quantas vezes você quase desistiu de algo e dias depois percebeu que estava mais perto do que imaginava? Já pensou em quantas vezes você pensou que estava estagnado, mas estava apenas amadurecendo por dentro? O ser humano é rápido para julgar o próprio caminho, impaciente com a própria construção. Quer tudo para agora, quer os sinais claros, quer o antes e depois imediato. Mas tudo o que é sólido nasce no ritmo lento. A rocha não se forma com pressa. O diamante não aparece do nada. A raiz mais forte é a que se aprofunda em silêncio antes de mostrar qualquer broto. Você já superou coisas que antes te paralisavam. Já teve reações que hoje nem fazem mais sentido. Já se afastou de hábitos que um dia foram rotina. Já tomou decisões com mais consciência do que teria feito há poucos meses.
Mas o problema é que você não vê isso como conquista, porque ninguém te aplaudiu por isso, porque não deu para postar, porque não virou algo admirável aos olhos dos outros. E aqui está o veneno: viver esperando o reconhecimento externo para validar transformações internas. O estoicismo ensina que a virtude é recompensa suficiente, que ser melhor é o prêmio, que evoluir é a glória, e que nada, absolutamente nada, vale mais do que se tornar alguém mais consciente, mais firme, mais sereno, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba, ainda que isso nunca seja reconhecido por ninguém. Porque no fim, a pessoa que vai viver com você até o último dia da sua vida é você mesmo. E se você estiver em paz com a própria construção, com o próprio esforço, com a própria disciplina, você já venceu. Pode demorar até o mundo perceber. Pode ser que ele nunca perceba. Mas isso não te impede de continuar crescendo. A vida não é uma vitrine. Não é um palco. Não é uma corrida de exposição. É uma jornada silenciosa que acontece no fundo da alma, no escuro da mente, no silêncio das decisões pequenas. E todo dia você pode estar se tornando alguém mais forte, mesmo sem evidência alguma disso. E é justamente por não ter evidência que a maioria desiste. Não é porque não é capaz, não é porque não tem potencial, é porque não vê o resultado rápido o suficiente. Mas quem só continua quando vê resultado, nunca vai longe. Porque o verdadeiro progresso não vem para te empolgar, vem para te moldar. E moldar dói. Moldar é incômodo. Moldar não tem aplauso. Mas um dia ele aparece, não como um troféu, mas como uma naturalidade nova. Como aquele momento em que você enfrenta uma crise com mais firmeza. Como aquele dia em que você escuta uma crítica e não se abala. Como aquela conversa difícil que você conduz com serenidade. Como aquela decisão que você toma com coragem. E então você percebe, você mudou, você cresceu. E cresceu sem fazer alarde. Cresceu como os sábios crescem. Como crescem os que não precisam mais de plateia. Cresceu porque entendeu que o verdadeiro progresso nunca foi feito para ser visto. Foi feito para ser vivido. 12. Não terceirize sua vida. Chega uma hora em que você precisa parar de contar histórias para si mesmo. Chega uma hora em que já não faz mais sentido continuar culpando o ambiente, o passado, a criação, a sociedade, o chefe, o algoritmo, o clima, os pais, o governo ou qualquer outra variável que não seja o que está debaixo da sua pele. Chega a hora em que você precisa se olhar com frieza e assumir o que talvez nunca tenha tido coragem de aceitar. Você é o único responsável pela sua vida. Ninguém mais. E enquanto você continuar terceirizando esse comando, nada vai mudar. Vai parecer que está se esforçando. Vai parecer que está no caminho. Vai parecer que está evoluindo. Mas é ilusão. Porque não existe evolução verdadeira quando você ainda depende que alguém te empurre, te motive, te aprove, te libere, te salve, te explique. Você pode ter lido dezenas de livros, pode ter feito cursos, pode ter entendido toda a teoria sobre desenvolvimento pessoal. Mas se, na prática, ainda está esperando alguém te dar permissão para agir, então não entendeu nada. Porque a vida real não espera. Ela cobra, ela exige, ela testa. E se você estiver despreparado, vai continuar passando pelos mesmos ciclos disfarçados de novidade. Porque o problema não está nos outros, está em você. No quanto você ainda resiste a tomar as rédeas. No quanto você ainda delega a direção da sua vida para qualquer coisa, menos sua própria consciência. E você pode até argumentar que tem motivos, que a vida foi injusta, que te faltou apoio, que não teve as mesmas oportunidades, que está tentando, mas as coisas são difíceis. Sim, são, e sempre vão ser. Mas essa não é a questão. A questão é, o que você está fazendo com o que tem? O que você está fazendo com os dias que passam diante de você? Com o tempo que gasta reclamando, comparando, esperando um sinal? Porque enquanto estiver nesse modo, nada muda de fato. Você pode até se mover, mas é movimento circular. Anda, mas não sai do lugar. Agita, mas não constrói. O estoicismo ensina que a primeira liberdade está no domínio de si mesmo.
E domínio de si mesmo começa quando você para de terceirizar culpa, controle e consequência. É você quem decide se levanta ou não. É você quem escolhe o que come, o que consome, o que repete. É você quem define o que tolera, o que prioriza, o que adia. É você quem sustenta ou enfraquece os próprios hábitos. É você e só você. Mas assumir isso dá medo. Porque quando você reconhece que é o único responsável, não tem mais onde se esconder. Não dá mais para jogar a culpa em nada nem ninguém. Não dá mais para usar desculpas bem elaboradas. Não dá mais para usar o passado como muleta eterna. Você perde o conforto da vitimização. E isso assusta, porque ser vítima é fácil, é confortável, é compreensível, traz atenção, justifica falhas, alivia a cobrança, mas também aprisiona, te prende no mesmo ponto, te impede de crescer, te vicia em reclamação. E pior, te convence de que está tudo bem em viver abaixo do que você poderia ser. Quando você para de terceirizar sua vida, muita coisa muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a enxergar com mais clareza o quanto se traiu, o quanto mentiu para si mesmo, o quanto usou distrações para fingir que estava ocupado, quando na verdade estava apenas fugindo. Você começa a perceber o quanto desperdiçou energia tentando agradar, provar, justificar, o quanto atrasou o que poderia já ter começado, o quanto se envolveu com o que não te leva a lugar nenhum, o quanto buscou atalhos, fugas, desculpas. E se for honesto o suficiente, essa percepção vai te revoltar, vai doer, mas também vai te libertar. Porque só é possível construir de verdade quando se quebra essa ilusão de que alguém virá te resgatar. Não vem, não agora, não nunca. E isso não é triste, isso é libertador. É o aviso de que você não precisa mais esperar. Pode começar agora, com o que tem, com o que sabe, com o que é. Não precisa de autorização, não precisa de cenário ideal, não precisa que tudo esteja alinhado. Precisa apenas decidir e manter essa decisão mesmo quando ninguém estiver olhando. Não terceirize sua vida, não terceirize sua disciplina, não terceirize sua consciência. Não espere que alguém diga o que você já sabe. Não siga ordens invisíveis só para ser aceito. Não adie mais o que precisa ser feito. Não viva no modo automático enquanto os dias vão se acumulando como se fossem infinitos. Não entregue sua mente ao primeiro ruído que aparece. Não entregue sua força ao primeiro elogio. Não entregue sua essência em troca de conveniência. Não entregue sua vida em troca de nada. Você não nasceu para viver como espectador da própria história. Não nasceu para bater palmas para o esforço dos outros enquanto engole a frustração de não ter feito o próprio. Não nasceu para passar pela existência sempre com uma justificativa na ponta da língua. Você nasceu para agir com responsabilidade, para olhar no espelho e reconhecer alguém que não foge mais. Alguém que responde por si, que apanha, mas não se esconde, que erra, mas aprende, que falha, mas volta, que cai, mas levanta, sem precisar culpar ninguém. Essa é a maturidade estoica, não a maturidade teatral que finge equilíbrio para impressionar, mas a maturidade silenciosa de quem vive de acordo com o que acredita, de quem não precisa de vigilância para manter a disciplina, de quem não depende de lembrança para se manter no eixo, de quem não exige testemunhas para ser honesto. Não há glória maior do que assumir o próprio caminho. E não há cadeia mais cruel do que viver culpando o mundo por onde você está. Enquanto a culpa for dos outros, você será fraco. Mas no dia em que aceitar que é você quem decide, mesmo que o mundo inteiro esteja contra, você se torna inabalável. 13. Corte a autopiedade. A autopiedade não é ternura, não é autocuidado, não é sensibilidade. Ela se disfarça de consolo, mas é veneno lento. Te abraça quando ninguém mais abraça, mas te mantém fraco. Te protege da dor da responsabilidade, mas te condena a uma dor muito mais profunda. A dor de viver abaixo do que você pode ser. É uma prisão confortável, e você talvez nem perceba que está nela.
porque ela é sutil. Ela se infiltra nos dias como uma justificativa suave. Eu já sofri demais. Eu fiz o que pude. Ninguém entende o que eu passo. Não é tão fácil para mim quanto é para os outros. E dito isso, você se acomoda. Aceita não mudar. Aceita não melhorar. Aceita não tentar de novo. E esse aceitar não é um ato de paz. É uma rendição camuflada. A verdade é que a autopiedade é viciante. Ela te dá uma identidade. A de quem luta muito, mas a vida não colabora. A de quem sente muito, mas ninguém reconhece. A de quem se esforça, mas o mundo sempre parece injusto. É uma narrativa onde você nunca é o vilão, nunca é o causador, nunca é o responsável. Você é sempre o que sofre, sempre o que tenta, sempre o que carrega o fardo pesado. E essa narrativa, se não for rompida, te destrói por dentro, porque ela te convence de que ser vítima é uma virtude. O estoicismo desprezava essa armadilha com firmeza. Não com frieza, com firmeza. Porque quem vive em autopiedade abandona a possibilidade de mudança. Ao transformar a dor em desculpa, transforma também o futuro em repetições do passado. O estoico não nega a dor, mas ele se recusa a viver debaixo dela como se fosse um teto definitivo. A dor pode até passar, mas a autopiedade faz questão de mantê-la viva. Te impede de seguir, te mantém preso ao que foi, te amarra à versão mais fraca de si mesmo e ainda te faz acreditar que isso é sensibilidade. Não é. Você pode ter passado por coisas que ninguém entende, pode ter sido machucado, ignorado, rejeitado, humilhado. Pode ter sido realmente injustiçado, pode ter caído, pode ter perdido muito. Tudo isso pode ser real. E ainda assim, não justifica viver em modo de lamento eterno. Em algum ponto, o que fizeram com você deixa de importar. O que você está fazendo com isso agora é o que define sua vida. O mundo é indiferente à sua dor. Essa frase machuca, mas é verdadeira. E justamente por isso, você não pode depender que o mundo te levante, porque não vai. Quem vive esperando a empatia de um sistema indiferente morre frustrado. A compaixão que te fortalece não virá dos outros. Vai ter que nascer de você. Mas não essa compaixão mole, passiva, que afaga o próprio fracasso. Uma compaixão firme, que olha para si e diz, chega. Que não nega o que aconteceu, mas também não repete mais o que já não serve. Que respeita a dor, mas não a transforma em bengala. A autopiedade também adora a plateia. Ela quer ser vista, comentada, validada. Quanto mais atenção recebe, mais forte se torna. Por isso, ela se alimenta da necessidade de aprovação. Se ninguém vê o quanto você está sofrendo, ela grita mais alto. E se alguém ousa te confrontar, ela vira raiva, vira defesa. Porque ela não quer ser curada, ela quer ser mantida. É uma zona de conforto emocional, onde você é sempre o personagem injustiçado. O único problema é que essa história não tem final feliz. Você não precisa negar o que sentiu, mas precisa negar a ideia de que esse sentimento te define. A dor que te aconteceu é parte da história, não é a protagonista. Ela é um capítulo, não é o título do livro. Se você continuar escrevendo cada página da sua vida com base nesse mesmo tom de injustiça, vai transformar uma ferida real num ciclo interminável de estagnação. E ninguém te deve salvação. Não importa o que prometeram, o que te disseram, o que você viu em filmes ou livros, não vai vir ninguém. Não vai ter cena dramática de resgate. Vai ter você, sozinho. Em algum momento, em silêncio, cansado, irritado, envergonhado. E vai ser ali, nesse instante nu, que você terá duas opções: continuar se explicando para si mesmo ou levantar, não por glória, não por vingança, não por plateia. Levantar porque você se respeita o suficiente para não se afundar mais um dia nesse lodo de lamentação disfarçada de sensibilidade. A autopiedade é uma forma disfarçada de orgulho, porque ela impede que você reconheça: eu poderia estar fazendo mais. Ela te protege da cobrança. Ela te impede de sentir culpa, mas também te impede de sentir progresso.
Porque não há crescimento sem cobrança. Não há evolução sem olhar para si com verdade. E a verdade é que, em muitos momentos, você se escondeu atrás do próprio sofrimento para não ter que se movimentar. E tudo bem, todo mundo faz isso em algum momento. O problema é quando isso vira estilo de vida, quando reclamar se torna mais fácil do que reagir, quando a dor vira desculpa para manter a mediocridade, quando o discurso sobre como a vida foi dura vira o tema principal de quem você é. Você não nasceu para isso. Há uma dignidade silenciosa em se levantar mesmo ferido. Há uma nobreza profunda em continuar mesmo sem ninguém reconhecer. Há um respeito que nasce de olhar no espelho e saber que, apesar do que aconteceu, você não se entregou ao papel de vítima. E esse respeito ninguém pode te dar. Ele é conquistado no escuro, na solidão, no meio do silêncio interno. E no fim, quando tudo se acalma, quando os dias passam e os rostos mudam, o que fica é o que você fez consigo. A forma como se tratou, o quanto se desafiou, o quanto se recusou a repetir as mesmas histórias, o quanto cortou o ciclo da autopiedade com uma decisão firme, seca, silenciosa. Não vou mais viver me lamentando. A vida segue, com ou sem você, com ou sem sua dor, com ou sem sua vontade de recomeçar. E se você continuar escolhendo se apegar à dor como identidade, ela vai te consumir até que você nem saiba mais quem é sem ela. Mas se tiver coragem de soltar, de enfrentar o vazio, de andar sem esse escudo, descobrirá uma força que nem sabia que existia. E então, nesse dia, você vai olhar para trás e ver tudo o que superou. Não como algo que te define, mas como algo que você usou como degrau. E o que era ferida vira estrutura. O que era choro vira sabedoria. O que era peso vira impulso. E o que era autopiedade vira passado. 14. Ame o desafio. Não peça que seja fácil. Nunca peça isso. Peça que seja necessário. Peça que seja justo. Peça que seja digno do que você carrega. Mas não deseje facilidade, porque a facilidade não constrói. Ela entretém, distrai, adia. O que constrói é o atrito, é a tensão, é o desconforto, é o desafio que impõe respeito, é o que te força a romper com a versão fraca de si mesmo, é o que te força a decidir se você vai continuar se arrastando ou se vai se levantar para o que veio fazer aqui. Você já entendeu que nada que vale a pena vem pronto. Nada que importa é entregue de bandeja. O que é fácil te trata como criança. O que é difícil te obriga a amadurecer. E você não está mais no tempo de se esconder atrás de desculpas. Já passou da hora de agir como quem quer vencer. E isso começa por aceitar que o desafio não é inimigo. O desafio é o caminho. É ele quem tira as máscaras. É ele quem revela quem é sério e quem só estava testando. O desafio limpa o campo, corta os excessos e deixa só os que têm coragem de ficar. Ame o desafio. Ame o que dói enquanto te desperta. Ame o que incomoda porque te tira do lugar. Ame o que te exige mais do que você queria dar. Porque é nesse momento, quando tudo pesa e mesmo assim você permanece, que a sua estrutura interna se reforça. E ninguém vê isso, ninguém entende. Para os olhos de fora parece só mais uma fase. Mas você sabe, você sente. É transformação, é travessia. É um novo você surgindo por dentro, na marra, na força, na necessidade. Não existe domínio sem provação. Não existe grandeza sem pressão. Não existe evolução sem tensão. E o desafio, por mais brutal que pareça, é o mestre mais honesto que você pode encontrar. Ele não elogia, ele não te poupa, ele não adorna o caminho, mas ele revela. Ele mostra com clareza o que ainda falta, onde ainda dói, onde ainda falta preparo. E se você tiver humildade suficiente para enxergar, verá que é ali que está a oportunidade de se lapidar. Você já fugiu antes, já adiou, já fingiu que não era a hora, já tentou ir pelo caminho mais curto e já percebeu que não funciona. Porque o desafio que é seu vai te seguir até você enfrentá-lo.
vai mudar de rosto, de cenário, de linguagem, mas vai continuar aparecendo até que você pare de correr, até que você olhe de frente, até que você diga, com firmeza e aceitação: é aqui mesmo que eu tenho que estar. Ame o desafio porque ele te chama para o centro. Ele não te permite viver na superfície. Ele não aceita respostas decoradas. Ele não tolera vitimismo. Ele exige presença. Ele exige sangue nos olhos. Ele exige que você mostre, não para o mundo, mas para si mesmo, que você está pronto para arcar com a própria existência. E não importa qual seja a sua área, o desafio vai te visitar. Seja no corpo, na mente, nos relacionamentos, na missão, vai chegar um dia em que tudo o que era confortável vai colapsar. Vai faltar força, vai faltar clareza, vai faltar vontade. E esse é o ponto. É ali que tudo começa de verdade. Quando você segue sem querer, quando você levanta sem apoio, quando você age sem ter certeza. O desafio é a prova de que você já não depende mais de estímulo. Você depende apenas de decisão. Se você quer ser diferente, se você quer ser sólido, se você quer parar de viver como mais um, comece a amar o que te desafia. Porque é fácil amar o que confirma suas ideias. Difícil é amar o que quebra elas. É fácil amar o que te protege. Difícil é amar o que te exige crescimento. É fácil amar o que te elogia. Difícil é amar o que te confronta. Mas é o difícil que constrói. E você sabe disso. Toda vez que saiu de um desafio maior, você saiu mais forte, mais atento, mais limpo, mais seguro. Porque aprendeu na prática o que livro nenhum ensina. Aprendeu que o desafio não está contra você, está a seu serviço, está lapidando algo que você nem sabia que existia, está te preparando para carregar aquilo que você pediu quando ainda achava que seria fácil. Todo mundo quer resultado, mas quase ninguém quer carga. E o desafio é isso, a carga que testa se o desejo é real ou apenas capricho. Porque quem deseja com o coração inteiro não desiste. Ele pode cair, pode chorar, pode cansar, mas não volta atrás. Ele volta para o jogo, ele volta para o campo, ele volta para o processo. Porque entendeu que não está aqui só para viver, está aqui para evoluir. E evolução não acontece no conforto. Evolução exige sacrifício, exige constância, exige nervos firmes, exige a disposição de continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque o desafio, muitas vezes, é sutil. Não vem como tempestade, vem como rotina, vem como tédio, vem como repetição. E é ali que muita gente falha, porque confunde intensidade com transformação. Mas o verdadeiro desafio é ser grande nas coisas pequenas, é ser íntegro quando ninguém vê, é manter a chama acesa quando tudo está escuro. Isso é amor ao desafio. É saber que cada detalhe importa, que cada reação importa, que cada escolha silenciosa está moldando o tipo de pessoa que você vai ser daqui a 5 anos. E quando você começa a ver assim, tudo muda. O desafio não é mais um fardo, é um chamado. Ele te puxa para cima, ele te arranca da letargia, ele te arranca da mediocridade, ele te chama para ser alguém que não se dobra à pressão, mas que se fortalece com ela, porque o mundo é implacável com quem é fraco e é justo com quem se levanta. Então, da próxima vez que tudo parecer difícil demais, pesado demais, injusto demais, pare, respire e lembre, o desafio está te perguntando quem você é. E a resposta não está na boca, está nos seus próximos passos. 15. Pare de colocar vírgulas. Onde a vida já pediu um ponto final. Há momentos em que a vida grita para você encerrar um ciclo e ainda assim você insiste em continuar escrevendo capítulos onde já não há mais história. Pessoas fazem isso com relacionamentos, com trabalhos que secaram por dentro, com sonhos que já não fazem mais sentido e até com hábitos que há muito deixaram de servir, mas continuam ali como fantasmas travestidos de rotina. É como se o medo de mudar fosse maior do que o desconforto de permanecer estagnado. E então, a mente, numa tentativa desesperada de manter o conhecido, começa a colocar vírgulas em situações que já pediam um ponto final, como se prolongar algo que já morreu fosse mais seguro do que encarar a liberdade do recomeço.
E o mais curioso é que esse apego não vem de um lugar de força. Vem da fraqueza de quem tem medo do silêncio depois do fim. É como alguém que prefere a dor familiar a uma paz desconhecida. Você já viu pessoas insistindo em manter amizades que já viraram apenas um eco do que foram? Já viu quem se recusa a sair de empregos sufocantes por medo de começar de novo? Já percebeu como muitos não conseguem soltar relacionamentos que já não possuem mais nada além do costume de existir? Isso tudo é vírgula onde deveria haver ponto. É a recusa de aceitar que nem tudo precisa durar, que o valor das coisas não está no tempo que elas permanecem, mas no que elas significam enquanto estão vivas. Um dos maiores sinais de maturidade emocional é a capacidade de encerrar ciclos com dignidade. De olhar para algo e dizer: isso foi importante, mas agora acabou. Sem criar justificativas, sem inventar desculpas, sem maquiar a realidade. Apenas encarar de frente a verdade, que certas páginas já foram escritas e não precisam mais de parágrafos adicionais. O erro não está em ter vivido o que viveu, mas em não saber a hora de deixar ir. A vida pede sabedoria não só para começar bem, mas principalmente para terminar com consciência aquilo que já não contribui mais para o seu crescimento. Tem gente que acha que resistência é continuar a todo custo, que força é suportar eternamente algo que já desgasta, que corrói por dentro. Mas existe uma força silenciosa, mais sutil e talvez mais nobre. A de saber encerrar. A de entender que alguns encerramentos são livramentos. Que abrir mão não é perder, mas recuperar a si mesmo. Que fechar uma porta pode ser exatamente o que falta para abrir um novo caminho. Porque enquanto você não encerra o que precisa ser encerrado, você continua preso. Mesmo que fisicamente esteja em outro lugar, mentalmente está amarrado àquilo que deveria ter ficado no passado. E isso tem um custo alto. A falta de ponto final pesa, ocupa espaço, draga energia, confunde os sentimentos, gera frustração, impede que o novo chegue. É como tentar encher um copo que já está cheio de água suja. O que vier de bom vai se contaminar. É como tentar plantar em solo não arado. A semente não encontra profundidade. Quando você não se permite finalizar o que precisa ser finalizado, você se torna refém daquilo que deveria ter libertado. E quanto mais tempo você posterga, mais difícil se torna sair. Porque a mente começa a criar racionalizações que tornam o conhecido aceitável, mesmo que esteja te matando aos poucos. Existe uma dignidade em ir embora na hora certa, em não deixar que uma boa história termine de forma feia só porque você teve medo de encerrá-la quando ainda estava inteira. Quantas histórias bonitas viraram traumas porque insistiram em continuar? Quantos projetos promissores viraram frustrações porque não foram encerrados no tempo ideal? Quantos vínculos se tornaram tóxicos porque a vírgula foi usada quando a honestidade pedia um ponto? Essa confusão entre apego e fidelidade, entre persistência e teimosia, entre resiliência e medo de recomeçar, é o que faz muitos se perderem de si mesmos. No fundo, quem não sabe terminar bem, também não sabe começar de verdade. E quando você finalmente cria coragem para colocar um ponto final, percebe que o fim não é um castigo, é um convite. Um convite à leveza, ao novo, à reconstrução. É nesse silêncio pós-término que você volta a escutar sua própria voz. É nessa pausa que você redescobre sua essência. É nesse recomeço que você percebe que muito do que você segurava com tanto esforço já não fazia sentido algum. E o mais libertador, percebe que você não precisava de tanto para ser feliz. Bastava estar inteiro. Mas talvez o mais cruel seja perceber o tempo que você perdeu por não ter encerrado antes. O tempo que passou tentando consertar o que já não tinha conserto. O tempo que desperdiçou em diálogos circulares, em promessas repetidas, em esperanças adiadas. Tudo isso por medo de colocar um ponto. Por isso, nunca subestime o poder de encerrar. Nunca ache que parar é sinônimo de fracasso. Muitas vezes é a maior prova de lucidez, de respeito a si, de coragem silenciosa. A filosofia estoica sempre nos lembrou que não controlamos tudo, mas controlamos como respondemos. E uma das formas mais poderosas de exercer esse domínio é saber quando dizer basta, quando sair por aquela porta e não olhar para trás,
Quando entender que encerrar também é uma forma de cuidar da própria alma, que colocar um ponto final é um ato de amor próprio, não de frieza. Porque enquanto você mantiver vírgulas em lugares onde a vida já sinalizou o fim, continuará estagnado, preso em narrativas velhas, com o peso de histórias que já não cabem mais em quem você está se tornando. E a beleza disso tudo é que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. A vida não pune quem encerra, ela recompensa quem tem coragem de começar de novo. E cada novo começo traz a chance de fazer diferente, de ser mais você, de não cometer os mesmos erros. Mas isso só acontece quando você reconhece o fim, quando você respeita o processo natural das coisas, quando você para de insistir em remendar o que já está desfeito e começa a costurar novas possibilidades, com novos fios, com mais verdade, com mais presença. Então, olhe para a sua vida com honestidade. Onde você está colocando vírgulas por medo de colocar um ponto final? Que relações, hábitos, pensamentos ou projetos você mantém apenas por medo do vazio que viria depois? O que você está adiando encerrar porque acha que não vai aguentar? E se eu te dissesse que esse fim que você teme tanto pode ser o melhor começo da sua vida? Você não foi feito para viver em pedaços. Não aceite mais meia presença, meia felicidade, meia verdade. Seja inteiro ou não seja. E ser inteiro, às vezes, significa ir embora, terminar, encerrar, com dignidade, com respeito, com firmeza, e seguir. Porque a vida segue, e ela é generosa com quem tem coragem de seguir também. Você chegou até aqui, e isso já mostra que você não quer mais viver preso em pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Você quer agir, transformar, romper as correntes mentais que te mantêm parado enquanto o tempo passa. E agora você já tem nas mãos 15 chaves para destravar sua vida. Não guarde isso só na cabeça. Coloque em prática. Comece ainda hoje. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente, te sacudiu por dentro ou te deu alguma resposta, deixe seu like agora. Isso fortalece o canal e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Se inscreva para continuar recebendo reflexões profundas como essa. E me diga nos comentários, se você ficou até o fim, comente com a frase: "Eu fiquei até o final". Porque só os que vão até o fim são capazes de começar de verdade. Espero você no próximo vídeo, querido estoico. Até breve.